Pessoal, eu sou Sami Carvalho, esse é mais um Compartilhando Insights e hoje eu vou explicar por que nossa palavra é uma semente. Marcão, solta a vinheta. Bom, nossa palavra é uma semente. É um tema que veio assim, do nada, na minha cabeça, porque inclusive eu fiz algumas anotações sobre esse insight que eu tive, sobre o poder da palavra, né? O vídeo também pode se chamar O Poder da Palavra. Uma vez que a palavra é energia, eu tive esse pequeno entendimento, pequeno grande entendimento, onde a gente percebe que a nossa palavra tem poder. Você já deve ter escutado aí que a palavra tem poder. Tem um experimento bem interessante de um, não vou lembrar o nome dele agora, sou péssima com nomes, estou péssima com nomes, preciso melhorar isso, inclusive. Masaru Emoto. Eu vou pedir para o Marcão deixar o nome dele aqui. Vou dar uma pesquisada depois. Mas o que vale é o experimento que ele fez, que você já deve ter visto em algum lugar, se você não viu. Então, vou deixar o link aqui embaixo sobre o poder das palavras, né? E sobre como tudo é energia. Onde ele fez um experimento falando que você colocava lá na água as palavras, tipo amor e ódio. Teve gente que fez esse experimento em escola, tipo, sabe, experimento com crianças. E aí um colocava um potinho de arroz, o mesmo arroz feito em potes diferentes, perdão, o mesmo arroz, e aí cada um ouvia a palavra de frequências diferentes, então um era amor, um era ódio, um era eu te amo, eu te odeio, enfim. E no fim, aquilo se mostrou totalmente inesperadamente, o pote com palavras positivas tinha um tipo de efeito. E o pote com nomes negativos apodrecia, enfim. E isso mostra, numa pequena escala, como é tão importante o nosso entendimento diante da responsabilidade das nossas palavras. Então, assim, eu leio tarô para algumas pessoas. E eu tenho um certo receio pela maneira como as pessoas interpretam aquilo, porque o tarô nada mais é do que uma ferramenta que mostra as partes, conta uma história, né? E é a história do homem. Então, mas aquilo não é a sua história definitiva, é um ponto de momento, é o momento presente, o momento que você sentou na minha frente, ele vai tentar desdobrar as figuras do tarô, eles tentam desdobrar o que está oculto na sua mente, alguma coisa que você não está conseguindo ver, ele vai te ajudar a desbloquear isso. Inclusive, as figuras do tarô servem para isso. Só que, assim, onde mora a grande questão disso aí, onde tem tanto charlatanismo que você vê, sabe, algumas pessoas fazendo, você fala, gente, não é assim que as coisas funcionam. Por mais que, às vezes, você está tentando levar a pessoa por um caminho, assim, positivo, aquilo ali ainda assim é perigoso, porque você pode estar tirando a pessoa de passar por uma experiência que é necessária para a alma dela, né? É necessário para ela aprender o domínio da própria energia. E aí que entra o poder da nossa palavra. Quando um consulente senta e eu procuro, o meu jogo é um jogo diferente. Eu jogo de uma maneira diferente. Eu tenho uma ajuda, né, de uma entidade que anda comigo. Não vou entrar nesse mérito agora, porque não é esse o foco do vídeo. Mais para frente a gente pode analisar essa questão, enfim, que eu também não sei até onde eu posso falar sobre isso. Mas fato é, eu tenho uma ajuda e entendendo da realidade agora como eu entendo, essa ajuda sou eu mesma no futuro, pode-se dizer assim. Ou eu mesma no passado com o conhecimento do futuro. Enfim, quando a gente entende do tempo e entende como as coisas se desdobram, isso acaba não sendo um assunto muito fácil de se explicar, acaba virando meio um papo de maluco quando a pessoa cai de paraquedas nesse vídeo aqui e não vai entender nada. Só que tem todo um conceito por trás que eu não vou mexer agora, justamente para não bugar a cabeça de ninguém. Então, assim, foco aqui no poder das palavras. O poder das palavras, tudo que a gente fala, a gente tem esse dom de falar, ele é co-criado em algum lugar. E as palavras, elas vão e elas voltam. Eu estava vendo como as coisas são amarradas, né? Como o criador desse jogo aqui, ele é tão incrível que ele pensou em todos os detalhes. Assim, quando você está em busca da informação, né? Quando você está com sede de informação e de verdade, algumas coisas vão caindo no seu colo
elas vão aparecendo, tipo assim, ó, é isso aqui que você quer saber. Ó, é isso aqui que você está buscando. E aí você vai atrás, e quando você vai de coração aberto e disposto, e pedindo só por uma coisa, a verdade, sabe? Você se livra dos dogmas, e você fala assim, estou em busca da verdade. É incrível, gente. Eu sou prova viva disso. Como a verdade, ela aparece na sua frente em forma de um estudo científico, em forma de um artigo. E aí você vai ler e aí você consegue extrair a verdade e extrair os pontos onde você pode estar sendo possivelmente manipulado, porque isso é muito real. Então, assim, como as palavras, né, as pessoas que comandam essa realidade, que são uma parcela muito pequena que tem um conhecimento só para si, e aí é papo para outro vídeo, essas pessoas que elas têm conhecimento de como a nossa mente funciona, como ela pode ser condicionada, como as coisas podem se desdobrar da maneira como eles querem, então eles sabem exatamente o que tem que fazer, o que tem que ser dito e o que você precisa ver para que essa realidade se desdobre. E aí mora um grande perigo, né, de você ver como as pessoas estão adormecidas na Matrix. Então, assim, você vai entender a responsabilidade, a responsabilidade de blindar a sua mente, principalmente blindar as suas próprias palavras, porque assim, você sabe que o que você falar vai se desdobrar de uma maneira, e principalmente quando você sabe como as coisas funcionam. Então, assim, eu tiro isso por mim. Antes, eu sempre nasci com uma coisa meio espiritual, eu nasci no dia 7 do mês 7. Então, pensa, 7. Peguei para estudar os números, 7 é um número espiritual, né? Aí você vai toda aquela coisa que você já deve ter escutado. 7 dias de semana, Deus fez uns 7 dias, são 7 chakras, tudo isso. Mas assim, tira toda essa parte e aí você começa a entender que tem um porquê, que você não passa de um algoritmo por trás de tudo. E aí, então, que tudo é responsabilidade sua. Então, tudo que você fala vai ser co-criado com muito, entendeu? No momento que eu descobri essa informação, tudo que eu falo é muito mais rápido. Que agora eu tenho informação, eu sei da verdade. Tipo, isso é uma verdade. Então, aí mora um grande perigo. E assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a nossa mente pensa, com o que a nossa boca fala, porque assim, é como se o meu poder de cocriação fosse muito mais rápido. Tipo assim, sabe quando você fala assim, uma coisa funciona assim, e você nunca parou para entender como aquela coisa funciona, você só vai lá e faz a coisa funcionar. É um tipo de entendimento, é um nível, é uma camada de entendimento. Não sei se vocês vão conseguir captar o que eu estou querendo passar aqui, mas aí o senhor está tendo uma camada de entendimento. Quando você fala assim, mas peraí, como isso realmente funciona? E você vai em busca do porquê, de como tudo realmente se correlaciona no fim das contas, como os extremos se tocam, sabe? Como tudo se encaixa perfeitamente no fim das contas, depois de você se dispor a entender a informação, seu nível de cocriação ele é muito mais acelerado, ele é muito mais rápido. E eu digo isso porque, assim, sabe quando você fala assim, meu dia hoje, meu Deus do céu, gente, realmente começa a acontecer coisas do além que você fala, gente, o que aconteceu? E aí depois, no fim do dia, você coloca a mão na consciência e você fala, fui eu que criei tudo. E agora com muito mais velocidade, porque eu sei como as coisas funcionam. Então, assim, vira até uma autocobrança nossa, e eu tendo a estar num estado de apatia, ultimamente. Porque, assim, parece que como eu sei que as coisas se desdobram, e se eu tiver com um pouquinho de medo ou um pouquinho de desesperança, parece que as coisas se desestabilizam numa rapidez muito grande, porque é a minha mente co-criando. E eu tenho acesso a essa informação de que sou eu que co-crio o tempo todo. É eu que estou co-criando. Então, assim, e se eu passar essa informação para frente, a pessoa não entender a verdade e o poder que existe por trás dessa verdade, como as coisas tendem a ficar perigosas. É aí que mora o perigo. É aí que mora a minha grande responsabilidade. O Marco essa semana falou assim, você está aqui para passar a mensagem e as pessoas elas têm que... cada um vai captar a sua maneira, mas eu acredito que é mais do que isso. Eu tenho que fazer a pessoa entender que aquela parada é poderosa. Isso que eu estou falando aqui é poderoso. Então, você entender sobre poder de palavra, poder de cocriação, poder da mente, realidades paralelas, e como você é o Deus do seu universo, e é você que está cocriando o tempo todo, e você entender isso na essência do que isso significa, é muita responsabilidade para mim. E eu peguei essa responsabilidade para mim. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Eu peguei para mim essa responsabilidade. E eu preciso fazer ela se desdobrar da melhor maneira possível. E eu também não posso ser responsável, embora eu ainda tenha esse traço de ficar preocupada
como a pessoa interpretou aquilo, como ela vai interpretar aquilo e o que ela vai cocriar daí em diante, porque é uma responsabilidade de cada um. Só que isso ainda pesa sobre mim, mas eu estou num trabalho, numa reforma interna de entender que eu vou ter que passar informação, a informação vai ter que ser passada. Então, assim, a gente vigiar tudo que a gente fala, tudo que a gente coloca para fora, entendeu? O que passa pela nossa mente tem que ser vigiado constantemente. E principalmente, na nossa mente, ele já tem um potencial. Porque tudo que passa pela sua mente está acontecendo em alguma realidade paralela. Já expliquei aqui, vou pedir para o Marcão deixar nos cards, você clica se você não assistiu. Esse vídeo das realidades paralelas está muito legal, onde tudo já existe, o potencial de tudo já existe, frame a frame, em alguma realidade, está lá gravado. As infinitas, pensa que são infinitas possibilidades. E a gente vai vivendo aqui um segundo após o outro, podendo tocar nessas possibilidades. Então, assim, você poder ter essa missão de comunicação, de poder explicar para as pessoas, olha, então, você que cria tudo, tá? Não é 30% você e o restante é Deus. Não é 50-50, não é 50 você, 50 seu parceiro. Não é, é você que cria tudo. Então, assim, desde a sua infância, eu sei que é pesado falar isso, porque tem muita história triste. E aí a gente vai ter que tirar uma grande carga energética, porque, assim, a gente tem... nosso DNA é divino. Existem estudos que comprovam isso. Nosso DNA, ele é divino. Ele é mais divino do que daqui. Mas a gente também foi feito com material daqui. E isso acaba gerando grandes engramas emocionais. Engramas, né? Você já vê que a energia, de energia e grama de peso. Então, assim, a gente já vem com uma certa tendência a repetir histórias, uma certa tendência a continuar co-criando as mesmas histórias de arquétipos anteriores, seja da nossa família, seja dos nossos ancestrais, enfim, e até a gente quebrar essa roda, né, quebrar esse ciclo, entender que, tipo, não, de agora em diante eu não preciso ser mais fiel a esse tipo de sistema familiar, ao tipo de sistema que o sistema quer que eu faça. Eu posso criar a minha realidade a partir do que eu acredito, do meu entendimento, do meu coração e da minha verdade. Porque todas as verdades são meias verdades, né? Tem isso. E só que a verdade absoluta existe um Criador, né? Eu tenho até aquela coisa, né? Você tem ranço do quê? Eu tenho ranço de ateu. Só fala assim, eu sou ateu, eu tenho ranço. Que assim, só quer dizer que você é uma pessoa que você não observa nada, nem seu próprio funcionamento, sabe? Uma pessoa olhar para o corpo humano e falar, não, isso é aleatório, é à toa. Não tem nenhuma força que está coordenando isso. Você poder olhar o funcionamento do cérebro. Aí hoje a gente está numa era de tecnologia que qualquer pessoa pode pegar lá, entrar no celular, seja ele qual for, né? Não aquele tijolão, claro, mas assim, você coloca lá como funciona um cérebro, qual a anatomia do cérebro, você vai ver, não é possível uma pessoa com no mínimo um neurônio entender o que é um neurônio e não entender que existe uma ordem por trás das coisas, né? Então, assim, e não entender a polaridade das coisas, né? Que existe o caos e existe a ordem. E diante de como as coisas estão estruturadas nessa matriz, tudo tende ao caos. E existe uma coisa que se chama vontade nossa, que vai causar a ordem. E a primeira coisa que pode... Uma das primeiras coisas, né, que vai fazer esse caos se dissipar, primeiro é a vontade, né? É o desejo. Deus vai colocar um desejo no seu coração, uma vontade. E desde então você vai passar a pensar com essa pessoa e a falar com essa pessoa. Você vai colocar essa frequência para fora em tom, né? Em palavras. E isso é muito bonito. E tem gente que desperdiça isso. E eu falo isso com uma pessoa que já foi muito essa pessoa, sabe? Eu melhorei muito, tenho muito a melhorar, muito. Mas assim, já melhorei demais. Eu era uma pessoa muito pessimista, eu falava muito palavrão, falava umas coisas absurdas, assim, sabe? Coisa de quem não tá entendendo o jogo, porque você só fica nesse estado, né? Nesse estado de revolta, nesse estado, assim, de ódio, nessa polarização, quando você não tá entendendo. Quando você tá... É a mesma coisa de você sentar, pegar um exercício de matemática e me falar, resolve, você vai ficar com ódio, você vai falar, por que é isso? Que porcaria é essa? Agora, se você tá com uma pessoa que entende, ela vai achar incrível, ela vai chegar lá e vai resolver e vai achar muito legal, porque a mente dela consegue entender o jogo. Eu acho que é isso que acontece com a maioria de nós, não está entendendo que a vida é um grande jogo
E que a gente que está co-criando o jogo junto com um grande criador, porque tem que ter, gente, uma força matriz, tem que ter um ser supremo maior, não tem como você negar isso. E aí você pode dar o nome que você quiser, desde que você entenda que você faz parte dessa força. Não quer dizer que essa força é mais do que você, não, você faz parte dessa força. E quanto antes a gente acordar para isso, a gente vai poder agir, como diz a minha querida Maria, a Maria Pereira, que é uma das professoras que eu mais estudo hoje, você vai poder agir pelo bom, ético, verdadeiro, moral, belo e justo. A gente está aqui para fazer isso. A gente deve isso para esse planeta, diante de tanta coisa que está acontecendo. Então, e uma das coisas, o que a gente pode fazer para melhorar? Uma das primeiras coisas é entender os nossos pensamentos. Entender se a gente não está sendo... A gente não está comprando ideias que não existem, sabe? A gente não está entrando num jogo onde as pessoas colocam lá, o seu vizinho é mau, a humanidade é ruim, as pessoas, sabe, já caem muito nesse jogo. Os homens são ruins, o feminismo que é bom, sabe? Esses extremos, o jogo dos extremos não faz bem para ninguém. Você está aqui para achar sempre a terceira via. E eu vou fazer um vídeo só para falar isso, da terceira, né? Não existe a verdade absoluta, né? Quando tem dois pontos de vista, existe o seu, isso é a psicologia que fala, né? Existe o seu ponto de vista, o ponto de vista da pessoa e existe a verdade. A verdade, ela existe. Não caia nessa ladainha de, não, tudo é relativo. Relativo, não. Existe uma verdade e a verdade, ela sempre vai rodar atrás desses princípios, né? Bom, belo, verdadeiro, ético, moral, justo. E a gente está aqui para isso. A gente tem esse traço. E uma das coisas que a gente mais pode fazer para melhorar a realidade é falando as coisas corretas. Passa pela vontade e você muda o seu discurso. Eu sou prova que isso é possível. Tanto que eu já fui eu falo, gente, as pessoas que me rodeiam, que me rodeavam, né, nessa época, elas deviam me amar muito, porque eu pessoa insuportável. E eu tenho muito a melhorar, muito. E é isso, a minha mensagem nesse vídeo hoje era isso. Deixa aí sua opinião, eu adoro ler comentário, tem tanta gente aqui legal que eu vejo que eu solto vídeo e já curte, já deixa um recadinho, já tem umas pessoas que já conheço, é bem bacana e eu adoro essa troca. Então deixa seu comentário, curte, vê se você está inscrito no canal, que eu não acredito que esse é o tipo de conteúdo, eu não acredito não, né? O algoritmo não é tão eficiente para entregar esse tipo de conteúdo, mas assim, se você pular, toda semana vai ter vídeo aqui, se você vier aqui vai ter os vídeos bonitinhos, vai ter as playlists, então vou pedir para você se inscrever nesse canal, compartilhar, seguir, e é isso, um grande beijo, muito obrigada por estar aqui, me dá a coisa que você mais tem, preciosa, nessa matriz de realidade que é o seu tempo. Então, beijo grande e até o próximo Compartilhando Insight.